Ezequiel está pensativo. De alguma maneira, sente que seu fim está próximo. Lázaro percebe sua preocupação e pergunta o que houve. Ezequiel responde que não para de pensar na intimação que recebeu para comparecer à delegacia do povoado. Ressalta que Augusto ficou bravo e não gostou nada da sua atitude. Lázaro pergunta se Augusto fez algo contra ele. Ezequiel responde que não, mas suspeita que ele já sabe que falou demais. Ele teme que algo lhe aconteça. Panchita serve café para Regina e Inês. Inês diz a Regina que está muito preocupada, porque Constança está se envolvendo demais, de maneira pessoal, com um dos casos do centro. Ela conta que ela está super entusiasmada com a bebê de uma jovem recém-chegada ao centro e que até a levou para dormir na sua casa, comprando várias coisas para a criança. Regina fica chocada. Ela entende a preocupação de Inês e diz que falará com Constança, pois para o próprio bem dela, não deve se envolver tanto. Inês revela que já conversou com Constança, mas não conseguiu convencê-la. Regina diz que se isso continuar, terá que dispensá-la do centro. Enquanto isso, Corina está em seu esconderijo com a bebê que roubou. A criança não para de chorar e Corina se irrita com o barulho. Leandro liga para ela e Corina reclama que não aguenta mais a bebê, Sandra Ortiz. Leandro combina um encontro com Corina no hospital psiquiátrico. Aníbal almoça na fazenda de Jerônimo e agradece a Manuela pela deliciosa comida. Renata elogia a cozinheira, dizendo que ela tem mãos de fada. Augusto vai até a fazenda de Jerônimo e descobre que Aníbal está lá. Aníbal diz a Augusto que não quer falar com ele e que foi um erro tê-lo conhecido. Ele revela que sua avó contou que Augusto deu dinheiro à sua mãe para que abortasse. A imagem de Augusto piora ainda mais diante de Jerônimo e Renata. Severino diz a Antônio que não quer que um novo padre venha ao povoado, pois logo sairá do hospital. Ele diz que quer sua sobrinha perto dele e que com a ajuda de Antônio tudo ficará bem. Antônio se oferece para ligar para seus superiores e explicar que em poucos dias Severino sairá do hospital e poderá continuar na paróquia. Augusto nega as acusações de Aníbal, afirmando que nunca soube de sua existência. Tenta se justificar, dizendo que a mãe de Hortência sempre a controlou e não queria que a filha vivesse longe dela. Ele pede o telefone de Hortência para resolver a situação, mas Aníbal se recusa a fornecê-lo e exige que ele não incomode sua mãe, pois ela sofreu demais por culpa dele. Aníbal admite que inicialmente tinha interesse em conhecer Augusto, mas agora não quer mais saber nada dele. Quase chorando, ele afirma que sua avó estava certa. Augusto diz que Renata o fez repensar suas atitudes e que gostaria de ouvir Aníbal para esclarecer tudo. Antônio liga para seus superiores e informa que Severino sairá do hospital em breve, sugerindo que talvez não seja necessário enviar outro sacerdote, pois ele pode ajudar Severino na paróquia. Aníbal, revoltado, se recusa a esclarecer qualquer coisa com Augusto. Jerônimo exige que Augusto se retire da fazenda. Renata intervém e diz que Aníbal ficará na fazenda por alguns dias. Acrescenta que se Augusto quiser conversar com Aníbal com mais calma, que seja no dia seguinte. Pode procurá-lo. Augusto concorda e diz que caso Aníbal mude de ideia, pode procurá-lo em sua casa. Em seguida, ele se retira. Matilde conversa com Carlos e diz que fica chocada ao ver que Augusto ainda se considera amigo de Renata e tem o descaramento de ir à Fazenda Bonita. Carlos diz que também não entende o que ele faz ali. Matilde comenta que espera que Jerônimo não permita a presença de Augusto na fazenda, pois depois do que aconteceu com Álvaro Neves e das revelações de Ezequiel sobre a tentativa de assassinato de Aurora, ela sente repulsa só de vê-lo por perto. Augusto escuta tudo e confirma que Ezequiel o traiu. Aníbal diz a Jerônimo e Renata que assim que sua moto estiver consertada, irá embora. Renata leva Aníbal para seu quarto e pede que ele descanse antes de decidir o que fará. Aníbal agradece aos dois pela ajuda e Renata o auxilia. Antônio volta ao quarto de Marina. Ela fica feliz ao saber que Severino sairá do hospital logo, em poucos dias, e que nenhum sacerdote o substituirá. Marina diz a Antônio que não quer incomodá-lo, nem ao seu tio, mas que se sente confortável ali. Renata pede que Aníbal descanse. Ele agradece novamente e ela sai. Anoitece. Corina vai ao hospital psiquiátrico e conversa com Josefina, Branca e Leandro. Ela conta que Constança acreditou em toda a sua história e caiu direitinho. Em seguida, revela que a bebê não é sua filha.
Josefina e Branca ficam chocadas ao saber que Leandro roubou a criança. Regina conversa com Constança sobre os excessos nos cuidados com a bebê Amparo. Ela lembra que Amparo é filha de Corina e pode ir embora a qualquer momento, assim como chegou. Honório alerta que não é bom se envolver demais com a bebê, de uma mulher do centro. Regina responde que são as regras da instituição e que não pode violá-las. Ela diz a Constança que, apesar de ser triste, o melhor é que ela se afaste do centro por alguns dias. Constança promete seguir as regras, mas implora que Regina não lhe peça isso. Honório acompanha Regina até a porta. Constança, sozinha, fica triste e pensativa. Ezequiel continua nervoso com a intimação que recebeu. Alzira tenta acalmá-lo, dizendo que nada acontecerá. Mesmo assim, ele segue angustiado. No entanto, Ezequiel pede que ela não vá com ele e que o deixe em paz. Alzira, triste, diz que só queria apoiá-lo, pois sempre estiveram juntos em tudo. Ezequiel retruca que nem sempre foi assim e pede que ela não se esqueça disso. Alzira diz que achava que nunca mais falariam do erro que cometeu. Chorando muito, ela se retira. Enquanto isso, Augusto contrata Medeiros, novamente, e pede seus serviços para assassinar Ezequiel em troca de uma grande soma de dinheiro. Ele ressalta que quem não está com ele, está contra ele, e quem o trai, paga muito caro. Ezequiel observa sua filha e a pega. Ezequiel vê a filha e começa a ficar triste, dizendo que se arrepende de muitas coisas que fez, porque quando são jovens e não têm filhos, cometem loucuras que ficam marcadas para toda a vida. Ezequiel chora e sente que estão a ponto de cobrá-lo pelos seus erros. Ele diz que daria sua vida para apagar seu passado e todas essas culpas, e gostaria de ser o homem que todos imaginavam. Alzira o observa. Ezequiel pede perdão à filha, mas jura que já não aguenta mais. Ezequiel tem vontade de desaparecer. Alzira fica preocupada. Corina decide ir embora com a bebê. Leandro diz que vai escoltá-la para ela sair sem que ninguém a veja. Branca diz a Josefina que esse caso da bebê roubada pode complicar as coisas. Josefina diz que agora sim, a denúncia será real, e tanto Constança quanto Regina vão aparecer como culpadas. As pilantras se divertem. Benjamin diz a César que se aproxima o dia da inauguração do restaurante. César diz que nem pode imaginar que no mesmo dia será cumprido seus 2 sonhos: ter seu próprio restaurante e pedir a mão da mulher que ama para se casar com ele. Benjamin diz que realmente será um dia muito importante. Benjamin inventa uma desculpa ao filho para fazer um exame. Roberta se encontra com Germano num restaurante. Ela diz que adora aquele lugar. Roberta diz que depois de sua experiência com Matias, percebeu que não gosta de rapazes da sua idade e prefere homens mais velhos. Germano pergunta por que ela decidiu trabalhar nas empresas Monterrubio desde agora. Roberta diz que não conseguiu antes, apesar de sempre ter tentado muito. Roberta pede que Germano não ligue para os comentários relacionados a ela e que ele dê a oportunidade dela mesma mostrar quem é para ele. Germano diz que sente muita alegria de trabalharem juntos, porque dessa união pode sair algo bom. Matias e Adriana chegam ao restaurante e, pelas surpresas do destino, encontram Roberta e Germano juntos. Eles ficam surpresos e vão cumprimentá-los. Roberta se sente mal. Germano convida eles para se juntarem a eles. Roberta elogia Adriana. Todos já jantaram na Fazenda Bonita. Aníbal descobre que sua moto não ficará pronta amanhã, devido à falta de algumas peças. Aníbal decide ir para o quarto. Matilde comenta com eles se eles acham que Aníbal é mesmo filho de Augusto, o lindo. Jerônimo diz que tem certeza que sim. Matilde diz que se Aníbal é, tomara que vá embora logo, para não sair como o pai. Renata se sente afetada e ressalta que as ações dos pais não são iguais às dos filhos. Alzira liga para Karina e fala baixinho, dizendo que está preocupada com Ezequiel. Ela afirma que ele pediu para ela não acompanhá-lo até a delegacia amanhã, mas que quer ir. Ela chama Karina para ir junto com ela. Karina aceita ir com ela. No dia seguinte, Renata e Jerônimo estão de saída. Alzira e Karina chegam na delegacia, mas estranham por Ezequiel ainda não ter chegado, pois ele saiu bem cedo de casa. Matilde diz a Aníbal que ele dormiu bastante. Ele elogia o café da manhã e pergunta de Jerônimo e Renata.
Matilde diz que eles saíram para montar. Augusto, em sua fazenda, diz que não deixará a presença de Aníbal prejudicar sua relação com Renata e nem afastá-lo dela. Aníbal se senta lá fora. Alison chega à fazenda bonita com sua mala. Ela conhece Aníbal e se apresenta a ele. Alzira fica com medo e preocupada, porque Ezequiel se atrasou demais. O delegado chama por Ezequiel. Alzira diz que ele atrasou um pouco. Alzira liga para a casa de Augusto e pergunta por Ezequiel. Augusto diz que só estava sabendo que Ezequiel iria à cidade declarar e deu até amanhã livre a ele para resolver esse assunto. Renata e Jerônimo passeiam juntos a cavalo e ele ganha a corrida dela. Eles descem do cavalo. Renata corre com Jerônimo e os dois encontram Ezequiel pendurado em uma árvore e enforcado. Eles percebem que o homem se suicidou. Renata se preocupa com Alzira e os bebês. Manuela abraça Alison e fica feliz por ela ter chegado. Alison diz que chegou de surpresa para não incomodá-la, para que ela fosse buscá-la. Aníbal pergunta quanto tempo ela ficará ali. Manuela diz que Alison ficará ali uma temporada, assim como Aníbal. O delegado diz a Alzira que já não podem esperar Ezequiel e vão mandar outra intimação, mas que se ele não se apresentar, será preso por desacato às autoridades. Alzira promete que seu marido virá ali. Karina pede a Alzira para irem logo para saberem o que aconteceu, por Ezequiel não ter vindo ali. A Alzira sente um mau pressentimento. Renata e Jerônimo retornam a casa muito preocupados e tristes. Jerônimo revela que aconteceu uma tragédia. Lázaro e Carlos chegam ali. Jerônimo diz que encontraram Ezequiel enforcado e parece que ele se suicidou. Todos ficam preocupados. Manuela chora. Jerônimo pede que Carlos ligue para a polícia e que diga que encontraram o corpo de Ezequiel ali na entrada da fazenda. Matilde chora muito. Alison diz a Aníbal que hoje não é um bom dia, pois chegou num momento péssimo, já que Jerônimo e Renata retornaram à fazenda bem mal. Alison decide passar um tempo conversando com Aníbal. Ele diz que veio resolver uns assuntos pessoais, e Jerônimo e Renata o deram abrigo. Alison diz que seus pais pensam que ela é anoréxica e por isso lhe mandaram para ali, para que sua avó melhore sua alimentação. Carlos diz que ligou para a polícia e estão indo pegar o corpo de Ezequiel. Matilde chora e se nega a acreditar que Ezequiel tenha se matado. Manuela diz que precisa ver o Ezequiel. Renata não acha uma boa ideia e avisa que é uma cena horrível ver alguém morto. Manuela não se importa e quer ver o rapaz. Matilde continua chorando e diz que Ezequiel iria declarar hoje e não queria que ninguém o acompanhasse, mas Karina e Alzira foram. Jerônimo diz que irá à casa de Alzira dar a notícia pessoalmente.